Professora, Bom dia, Ângela, tudo bem? eu tô, graças a Deus. Aí, se de vez em quando cair, professora, que a internet hoje tá uma lindeza. Ah, eu sei como é. Aqui também tá desse jeito. Nossa, tá caindo direto, Titia. É, aqui também tá assim. É o tempo chuvoso, É, tá bom? então tá, não é que eu tô saindo fora, não, é porque o negócio tá aqui lutando pra internet ficar. Não, sem problema. Sem problema, tá? Fica à vontade. Então vamos lá. Nas nossas aulas passadas, nós começamos a falar sobre os sujeitos do direito internacional. Nós falamos dos estados, eu mencionei a Santa Sé, que a Santa Sé é um sujeito, bom dia, é um sujeito de direito internacional. Mencionei as organizações internacionais. Oh, o Hamilton está perguntando, eu não achei o slide da aula 4. A senhora postou? Provavelmente, mas se não estiver lá, eu coloco agora, não tem problema, tá? E aí eu disse para vocês que nós tínhamos uma lista de, de atores que seriam considerados atores do direito internacional público. E um desses atores é o indivíduo. E aí eu disse para vocês que a relação do indivíduo no direito internacional como um ator de direito internacional ainda é algo muito controvertido. Então, você vai encontrar, dependendo da leitura, dependendo do autor que você escolher, você vai encontrar o autor defendendo o indivíduo como sujeito do direito internacional. E, dependendo do autor, ele vai falar que não, isso não tem a menor possibilidade o indivíduo ser sujeito de direito internacional, porque ele não tem personalidade jurídica internacional e ele, portanto, não pode firmar tratados internacionais. Então, hoje nós vamos falar dessas duas correntes, tá bom? É, realmente aqui não tá. Eu vou colocar agora, tá, Hamilton? Aí você já dá uma olhadinha. Eu vou colocar agora os slides da aula de organização internacional, tá bom? Deixa eu só imprimir aqui os slides. Ah, aula 4, não é? Ó isso. Ok? Então, hoje nós vamos falar dessa situação. Nós vamos falar sobre o indivíduo. E, dentro da corrente que defende o indivíduo como sujeito de direito internacional, nós vamos desenvolver um pouquinho a proteção dos direitos do indivíduo, ok? Não que aquela corrente que defenda, por exemplo, que o indivíduo não é sujeito de direito internacional, essa corrente também vai defender a proteção do indivíduo, mas não como sujeito de direito internacional, mas como membro de um Estado que precisa ser defendido, tá bom? Então, deixa eu só colocar a aula aqui, a aula 4. E aí nós já fazemos isso, tá bom? Pronto, já está lá sujeitos do DIP, ok? Organizações internacionais. Beleza? Já está postado. Ok, então vamos lá para a aula de hoje, não é? Uma leve alergia aqui. Então vamos lá, não é? Vamos começar.
como eu tenho falado para vocês, nós temos aquela lista grande de sujeitos do direito internacional. Nós temos aqueles que vão defender da teoria clássica, que quem são os sujeitos do direito internacional? São aqueles que têm personalidade jurídica. Então, seriam estados, Santa Sé, organizações internacionais e os blocos regionais. Então, a teoria clássica vai falar que quem é sujeito do direito internacional é quem tem personalidade jurídica internacional e pode firmar tratados internacionais. Então, pode assumir obrigações e direitos no campo internacional. Então, se esse ente que você defende para a teoria clássica não tem personalidade jurídica internacional, ele não pode firmar tratados internacionais e, por isso, ser detentor de obrigações e direitos no cenário internacional, ele não é sujeito, ok? Então, a teoria clássica vai falar o quê? Que apenas os estados, e aí nós entramos, né? Essa teoria clássica, ela é uma teoria do século XVI, século XVII, ok? Século XVII, pós-Congresso de Westfália, e hoje nós temos uma teoria neoclássica. E o que vai falar a teoria? Oi? Quando esse sujeito de direito, né? Uhum. Tipo uma entidade, que a senhora falou, esse grupo toma uma atitude internacional, ela repercute com os outros grupos ou só com um deles? Como assim? É Que tipo, atitude, por todos, exemplo? meu Deus, aí eu não. É tipo assim, se eu sou uma entidade Que participativa, entidade? Que entidade? qualquer Aí uma que a delas. senhora é o quê? Vamos dizer, uma entidade pequena, né? Que não tenha Mas tanta que força tipo de jurídica. entidade? É isso que nós temos de ver aqui no direito internacional. Hum. Sujeito, a senhora, quando eu falar em sujeito do direito internacional, a senhora tem que imaginar, eu adoto uma teoria clássica barra neoclássica, ou eu adoto uma teoria moderna que vai estender, dizer que direitos, sujeitos, pode inclusive ser uma organização não governamental. Então, vamos dizer, por exemplo, se fosse uma organização não governamental, a- Governamental. ela fazia um tratado internacional. Ela não Esse faz tratado, tratado internacional. não, ela faria o Já quê, não faz, professor? não faz. Então, é isso que nós temos de ter em mente aqui no direito internacional. Quem Ah, tá, pode a gente tem, fazer tratado hum. internacional? Ah, tá, os neo pode. Não, eu vou explicar isso agora. Não, A professora, é que eu estou teoria. assim, Ah, a senhora é sujeito de direito, e se eles sim, assumirem algum compromisso, sim. isso que eu queria entender. É, ela repercute só naquela classe que ele representa, ou a percussão dela é via estadual, todas as pessoas vão ter que assumir Cumprir. isso. Não, aí nós temos de observar o seguinte. É um pouco mais complexo isso. Por quê? Se uma organização, primeiro que uma organização internacional, ela não vai firmar um tratado, tá bom? No máximo, ela vai firmar um contrato. Ela vai firmar um contrato com algum Estado, com algum ente de direito internacional. E aí, aquele contrato, ele vai valer só para aquela categoria, para aquela organização internacional e para aquele sujeito de direito internacional que ela firmou o contrato. Não é um tratado. Quem pode fazer tratados internacionais hoje? Hoje, quem pode? Estados, Santa Sé, organizações internacionais e blocos regionais. Então, para a teoria clássica barra neoclássica, quem são os sujeitos de direito internacional público?
Quem são esses entes que são capazes de criar normas internacionais? Estados, Santa Sé, organizações internacionais e blocos econômicos que tenham personalidade jurídica. Porque nem todo bloco regional vai ter personalidade jurídica. Tá bom? Então, para a teoria clássica, Ângela, só esses 4 entes são sujeitos do direito internacional. Todas as outras entidades, organizações não governamentais, grupos beligerantes ou insurgentes, indivíduo, tá bom? Não são sujeitos de direito internacional. Então, eles não firmam tratados. No máximo, eles vão firmar contratos. E contrato não é norma. Tá bom? Contrato não é norma. E se o contrato não é norma, ele não é de obrigação geral. Digamos, por exemplo, que o Brasil faça um tratado internacional, assine um tratado internacional com a OEA, ok? Prevendo, vamos imaginar o pagamento para todos os brasileiros de um salário mínimo. Vai acabar com todos os programas sociais e agora todos os brasileiros vão ganhar, não importa a idade, nasceu com vida, está vivo, vai ganhar um salário mínimo. O Brasil firmou esse tratado internacional lá com a OEA. Chegou aqui no Brasil, ratificou esse tratado. O que significa agora? Que esse tratado é lei. Então, que esse tratado precisa ser cumprido pelo Brasil. Tá bom? Agora, se o Brasil firma um contrato com uma organização internacional, digamos, para promover cursos de capacitação para cabeleireiros, vai ser curso de capacitação para cabeleireiros. Não vai ser para mais nada. Tá bom? Não vai ser para garçom, não vai ser para padeiro, não vai ser para nada, vai ser para cabeleireiro. Ok? E o Brasil pode depois romper esse contrato? Pode. Pode romper a qualquer momento. Obrigada, professora. Tá bom? Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Qual é a teoria? Eu já entendi, a senhora quer adotar uma teoria moderna, claro, fique à vontade, de que todos são sujeitos de direito internacional e que então todos estão dentro desse rol de normas e deveres internacionais. Ótimo, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o nosso indivíduo. A teoria clássica, depois eu vou chegar nessas outras entidades, tá bom? Ângela, eu vou comentar sobre elas. Então, eu vou falar como que elas funcionam, ok? E aí nós falamos da atuação dessas organizações não governamentais, ok? Que são organizações do terceiro setor. São a sociedade civil se organizando para prestar um trabalho que deveria ser do Estado, mas o Estado não consegue, tá bom? A teoria clássica vai falar que só os Estados podem criar normas de caráter abrangente, ok? A teoria neoclássica vai falar que, olha, já não são mais só os Estados. As organizações internacionais, os blocos regionais, eles também possuem personalidade jurídica e eles vão poder firmar tratados internacionais. Tá? Então, o indivíduo, a pessoa natural, eu, Caroline, eu não posso criar uma norma internacional.
eu vou ser um mero objeto das normas que foram criadas para o Estado. Então, a teoria clássica e a teoria neoclássica, elas vão falar isso. A pessoa física, eu, Caroline, a Ângela, o Agésio, a Carol, tá bom? São pessoas naturais e elas são os objetos das normas internacionais. É para a gente que o Estado vai criar a norma. Então, para a teoria clássica, eu não posso ser sujeito de direito internacional. Primeiro, porque eu não tenho personalidade jurídica. Segundo, que eu não firmo normas, eu não faço tratados internacionais. Eu sou um mero objeto das normas que são criadas pelo Estado. A teoria clássica vai falar isso. A teoria moderna, por outro lado, que é muito defendida pelo o professor Cansado Trindade, que é da UNB, essa teoria clássica é muito defendida pelo Rezec, e o Rezec é lá do UniCeub. Então, vocês vão ver que tem uma rixa entre eles. Então, a teoria clássica é defendida pelo professor Rezec. Então, nos livros do professor Rezec, ele não vai falar que o sujeito é o indivíduo é sujeito de direito internacional, não. Ele vai esculachar essa teoria moderna. Já o professor Cansado Trindade, ele vai falar que não, isso não existe. O sujeito, ele tem poder, sim. Tá bom? Ele tem poder que, às vezes, extrapola o estado em que ele está. Ele vai existir, o sujeito, mesmo se o Estado não existir. Os direitos e a obrigação dos indivíduos, ela existe independente de nós termos um Estado. Por exemplo, na Guerra do Kosovo, você tinha o Estado Kosovo? Não. Mas aquelas pessoas que estavam ali pleiteando o reconhecimento do seu Estado, elas tinham direitos e obrigações. E os demais atores do direito internacional precisam respeitar esses direitos, assim como esses povos, essas pessoas, esse indivíduo, pessoa física, precisa cumprir as suas obrigações. Ok? Então, os defensores do indivíduo, pessoa física, como sujeito de direito internacional, vai falar o seguinte: ainda que o indivíduo não possa criar tratados internacionais, ele tem direitos e obrigações que precisam ser reconhecidos pelos demais sujeitos. Ok? Então, independe da vontade do Estado. Independe se o Estado concorda ou não com aquele direito. O Estado vai ter de respeitar o indivíduo. Ok? Então, ele vai ter que proteger o indivíduo. Ele vai ser punido no cenário internacional se ele não cumprir com as obrigações que ele tem perante o indivíduo. Então, o indivíduo, ele é um sujeito de direito internacional. E aí, quando eu falo em indivíduo, pessoa física, pense na coletividade como um todo.
Por exemplo, normas de direito do trabalho. São normas que visam a proteção desse indivíduo e também obrigações desse indivíduo, tanto dentro do seu estado como no exterior. Outra situação que a teoria moderna traz como direitos dos indivíduos, direitos e obrigações que esse indivíduo tem no cenário internacional, está na nossa Constituição, por exemplo. Está lá na nossa Constituição. Pega lá a sua Constituição, você vai ver que o Brasil, ele vai proteger quem? Ele vai proteger os brasileiros e os estrangeiros que estiverem de passagem pelo Brasil. Então, essa proteção, ela não é apenas para os nacionais. O Estado vai reconhecer o indivíduo como um todo, como um detentor de direitos. E todos os estados, todos os países precisam reconhecer os direitos e as obrigações dos indivíduos. Precisam promover o mínimo da dignidade desses indivíduos. E está lá na nossa Constituição. O Brasil vai proteger tanto os nacionais como os estrangeiros que estiverem no território brasileiro. Ok? Então, a teoria moderna vai falar isso, que apesar de não poder ainda, a sociedade civil ainda não poder firmar tratados internacionais, isso é um de menos. Porque eu já tenho normas que foram negociadas para dar aos indivíduos direitos e obrigações. E o que é a personalidade jurídica internacional? Nada mais do que a possibilidade de firmar obrigações e direitos no cenário internacional. Tá bom? Então, a teoria moderna vai alegar isso, que o sujeito, ele... Só um minutinho que eu vou explicar. Que o sujeito... Eu ia espirrar. O sujeito, ele pode exigir em fóruns internacionais a observância dos seus direitos, querendo o Estado aceitá-los ou não. Ok? Então, nós temos essas duas teorias que vão falar do indivíduo como sujeito do direito internacional. Teoria clássica, neoclássica, ok? Quem são os sujeitos de direito internacional? Estados, a Santa Sé, as organizações internacionais e aos blocos regionais com personalidade jurídica. E a teoria moderna? Não. Teoria moderna é justamente moderna. Eu preciso sair daquela discussão de Estado lá do século XVII. Pelo amor de Deus, eu já estou no século XXI. Eu estou no século da emancipação dos direitos. Eu estou no século da busca da igualdade jurídica entre as pessoas, entre os sexos. Então, não há que se falar mais naquela teoria, ainda mais no direito internacional, naquela teoria ultrapassada, lá da Paz de Westfália. O sujeito, hoje, ele pode reclamar em fóruns internacionais quando o Estado não obedece às regras de direito internacional. Exemplo, Maria da Penha. Quer um exemplo melhor? Nós vamos falar daqui a pouco disso. Maria da Penha, todo mundo conhece, não é? Uma pessoa física. Uma pessoa física que
foi lá em determinado órgão internacional, do qual o Brasil faz parte, nós vamos falar daqui a pouco, e reclamou contra a atuação do Estado brasileiro na garantia dos seus direitos. Aí o Brasil foi lá, fez um acordo bonitinho com a Maria da Penha e criou uma lei. Ok? Então, esse indivíduo hoje, para a teoria moderna, ele tem força. Ele pode competir, ele pode acionar os estados, os países, quando esses países não obedecem às regras de direito internacional. Tá bom? Então, assim como esse indivíduo ele possui direitos, ele também possui obrigações no cenário internacional. Ok? Por exemplo, presidente lá de um determinado país africano diz que cometeu um genocídio, começou a matar, ok, a população inteira, uma população inteira que estava dentro do seu país. Ok? E aí ele foi obrigado a responder perante a comunidade internacional. E aí, para isso, nós temos o Tribunal Penal Internacional, que vai processar e julgar indivíduos que cometem determinados crimes do direito internacional. Ok? Então, assim como o indivíduo pode pleitear reparações contra o Estado, o indivíduo também deve cumprir obrigações de direito internacional. Ok? Daqui a pouco, aquela outra pessoa que eu não posso falar o nome, porque senão ele vai me processar, não é? Aquela pessoa que eu não posso falar o nome, também vai se responder lá no TPI. Ok? Beleza? Vamos falar das características clássicas, tá? Desses direitos humanos. Então, deixa eu só voltar aqui. Entenderam, pessoal? Essa ideia de que o sujeito do direito internacional, o indivíduo, ele pode ser sujeito de direito internacional para uma teoria e mero objeto das normas internacionais para outra teoria? A teoria moderna vai falar, o sujeito o indivíduo é um sujeito de direito internacional. Já a teoria clássica vai falar que ele não é, tá bom? Mas todos, seja a teoria clássica quanto a teoria moderna, vão falar em direitos mínimos para esses indivíduos. Seja esse indivíduo como um objeto de normas internacionais, seja esse indivíduo como um sujeito de direito internacional, que tem direitos e obrigações. Ok? E quais são as características desses direitos? Ok? Quais são as características dos direitos que esse indivíduo possui? Seja como objeto das normas, seja como sujeito de direito internacional. Quais são as características? Aqui eu chamei de clássicas, que são aquelas que vocês vão ver numa grande quantidade de literatura. E eu também trouxe a posição do Robert Alexei, que traz outras características para os direitos. Exemplo clássico de Lucien, falando tribunal, o filme, o julgamento, muito bom, o julgamento de Nuremberg. Tem um filme que eu gosto também, que não é o julgamento de Nuremberg, mas é o julgamento de Tóquio.
o julgamento de Tóquio, ele também vai bater na mesma tecla do juramento de Nuremberg. Por quê? Porque o julgamento de Tóquio, eles vão julgar quem? Os japoneses. Os japoneses pelos crimes cometidos durante a guerra. Ok? E uma das discussões do julgamento é, olha, realmente, o que os japoneses fizeram foi terrível. Mas eu posso condenar uma pessoa por um crime que não estava tipificado na época do cometimento das atrocidades? Então, tanto o julgamento de Nuremberg quanto o julgamento de Tóquio, são 2 filmes excelentes que vocês devem assistir, eles vão falar disso. Tá, os japoneses chegaram lá na China e, mataram, estupraram as japonesas, fizeram o que podiam. Tá? Eles podem ser condenados? Sim, por estupro, mas aí você vai ter que ir atrás do soldado que estuprou, por homicídio, sim. Mas eu posso condenar, por exemplo, os japoneses, os líderes, não é? Por genocídio? Se o crime de genocídio não era tipificado naquela ocasião, então eu não posso, tá? Não poderia, tá bom? Não poderia, mas os líderes japoneses não poderiam também sair impunes. Então, eles acharam uma solução, tá? Tanto lá no Tribunal de Nuremberg quanto no Tribunal de Tóquio, vale a pena assistir, ok? Então, vamos falar dessas características, desses direitos que os indivíduos vão ter no cenário internacional. Esses indivíduos, sejam em qualquer uma das teorias, seja na teoria clássica, que ele é um objeto das normas, então, as normas que são criadas pelos estados, elas vão ser direcionadas a esses indivíduos, aos indivíduos como um todo. E para a teoria moderna, não. O próprio indivíduo, ele é o detentor de obrigações e direitos no cenário internacional. A primeira característica é a universalidade. Ok? Os direitos, eles devem ser estendidos a todos, independente da sua religião, independente da sua localidade, onde você mora, independente da sua classe social, todos os direitos devem ser destinados a essas pessoas. E aí eu me pergunto, mas quais direitos devem ser destinados? Direitos que garantem a dignidade da pessoa, a sua liberdade e a sua igualdade. Tá bom? Então, direitos relacionados à dignidade, liberdade e igualdade devem ser estendidos para todos os povos, para todas as pessoas. Ok? Historicidade. Os direitos humanos, ok? Cuidado, né? Muita gente fala, direitos humanos é direito para bandido. Meu amigo, até para você falar isso, você tem direitos. Os direitos do ser humano, eles são conquistas. E são conquistas que vão surgindo em momentos históricos. E os doutrinadores vão chamar esses momentos de gerações ou dimensões. Eu prefiro o termo dimensão. Por quê? Porque geração parece que acaba, não é? Uma geração entrou, aí passou a próxima geração, acabou aquela anterior. Então, eu prefiro o termo dimensão. O que são esses direitos, essas dimensões? São momentos históricos
em que as pessoas exigiram uma atuação estatal ou exigiram que o Estado não atuasse, não reprimisse. Então, são movimentos que vão surgindo, lutas que vão surgindo em momentos históricos e vão criando direitos. Primeira dimensão. Primeira dimensão. Revolução Francesa. Gente, a Revolução Francesa é um marco para várias coisas. Inclusive para aquisição do que nós vamos chamar direitos de primeira dimensão. Liberdade, seu direito de liberdade. Então, seu direito de ir e vir, permanecer, seu direito à propriedade, você ser dono daquele imóvel que está com você. Participação política. Ok? São direitos de primeira dimensão. São aqueles direitos que surgem no movimento pós-Revolução Francesa. E aqui, o que nós queremos? Que o Estado, ele não haja para reprimir esses direitos. Então, os direitos de primeira dimensão, eles vão ser os direitos relacionados à sua liberdade. Então, se você pode ir de um lado e para o outro, agradeça, ok? Os revolucionários da Revolução Francesa. Porque aquilo também é um direito seu. Tá bom? Segunda geração. Segunda geração, você vem no movimento, tá? Fim do século XIX. Você tem a explosão, não é, da Revolução Industrial, você tem as pessoas trabalhando nas indústrias, você tem pessoas trabalhando 16, 18 horas por dia, os salários não eram regularizados, vocês tinham crianças trabalhando, as pessoas mudando para as cidades, você tinha o fortalecimento das teorias do sindicalismo, as teorias marxistas, ok? Então, o que você exige do Estado? Agora, o Estado precisa agir. Ok? Eu preciso de garantias relacionadas ao trabalho, por exemplo. Eu preciso de direitos econômicos. Eu preciso de direitos sociais. Eu preciso de ter acesso àquela cultura. Então, os direitos sociais e econômicos, e aqui quando eu falo de direitos econômicos, eu estou falando de uma jornada de 8 horas, proibição do trabalho infantil, tá bom? Estou falando desses direitos. Você ter direito a férias remuneradas, você ter direito ao recebimento de salário em caso de acidente de trabalho. Então, eu exijo agora do Estado uma atuação positiva. Eu quero que o Estado atue para garantir esses meus direitos. Eu quero igualdade no tratamento. Então, lá na primeira dimensão, eu tinha os direitos relacionados à liberdade. Você não ser preso sem um devido processo penal, ok? Sem uma devida acusação. Você poder ser proprietário dos seus bens. Você poder participar da vida política do seu Estado. Na segunda dimensão, eu não perdi os direitos da primeira. Eu estou conquistando a liberdade, a igualdade. Ok?
A terceira dimensão vai surgir, então, ali, naquele momento entre guerras, pós-guerra, em que eu vou falar da solidariedade, da fraternidade, do direito à paz, autodeterminação dos povos, proteção do meio ambiente. Aí lembra, né? Lembra lá dos lemas da Revolução Francesa, né? Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Coincide com esses três momentos, essas três dimensões dos direitos. Os direitos da primeira dimensão, eles estão relacionados, então, com a liberdade. Os da segunda dimensão estão relacionados com o direito à igualdade. E o terceiro com os direitos da fraternidade, os direitos da coletividade. Ok? Então, essas são as nossas três dimensões. Hoje, nós vamos falar em mais dimensões. A quarta dimensão está relacionada com genótipos, tecnologia, ok? Questões relacionadas à bioética. Aí alguns autores vão falar em uma quinta dimensão, que são os valores da cibernética. Então, por exemplo, você tem inteligências artificiais, como você vai criar direitos nesse movimento tecnológico, ok? Mas hoje nós temos 4 dimensões, 4 gerações, que são aceitas pela maioria da doutrina. E essa quinta dimensão, ela ainda está em formação, que são esses direitos relacionados até a inteligência artificial, ok? Então, uma das características é essa historicidade. Ou seja, os direitos, eles vão surgindo conforme as demandas sociais vão acontecendo. Então, se hoje nós falamos em dignidade da pessoa, significa que em algum momento anterior alguém brigou pela liberdade, alguém brigou pela igualdade, para que hoje nós possamos exigir dignidade. Então, essa história de que direitos humanos é só direito para preso, menos, não é, pessoal? Não é verdade. Porque o seu direito de se manifestar livremente também não significa que o seu direito de se manifestar livremente, você pode falar o que você quiser, não é assim também, não é? Nós vamos ver que nem todos os direitos são absolutos, mas o seu direito de participar, o seu direito de se manifestar, já é um direito. Já faz parte dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles são uma construção. Tá bom? Que tem o ápice dessa construção, né? Tem a gota d'água, vamos falar assim, a gota d'água com a Revolução Francesa. Você depõe um governo absoluto e começa a exigir direitos para todos. Você tem os movimentos sociais do fim do século XIX, sindicalismo principalmente, que vai te garantir o direito a trabalhar 8 horas, ok? Trabalhar no máximo 8 horas por dia, o que passar de 8 horas você vai receber. Então, isso é uma garantia, é um direito que foi permitido, porque lá no século XIX, um sindicato propôs uma greve. Então, esse direito é uma construção, tá bom? Nós vamos ter no pós-guerra
o direito aos povos se autodeterminarem. Eu sou brasileira, então eu quero viver num país chamado Brasil. Eu tenho direito à paz, eu não quero viver num país em guerra. Ok? Eu quero um ambiente saudável. Eu quero um ambiente que proporcione um futuro melhor para as próximas gerações. Esse é um direito de terceira dimensão. Ok? Próxima característica: irrenunciabilidade, imprescritibilidade e inalienabilidade. Gente, você não pode renunciar. Você não pode negociar a titularidade do seu direito. Tá bom? Você não pode vender o seu direito, os seus direitos. Ok? Mas você pode exercê-lo de forma parcial e temporária. Vamos lá, você tem o seu direito à intimidade, garantido. Mas você quer participar de um Big Brother. Quer dizer que naquele momento você está, ok? Relativizando o exercício daquele direito. Mas o Big Brother, por exemplo, não pode mostrar a câmera de você sentado no vaso sanitário. Não pode. Porque ali já ultrapassa o máximo da sua intimidade. Não é? Não pode colocar uma câmera assim, bem no meio do chuveiro, não é? De frente para o chuveiro, assim, ó. Quando você está lá tomando banho, pode colocar uma câmera ali no chuveiro, assim, ó, de frente para você? Não. Que é o máximo da sua intimidade. Então, ainda que você vá para um Big Brother, existem elementos que você não vai renunciar. Você não vai poder vender. Ok? Limitabilidade ou relatividade dos direitos humanos. Nenhum direito é absoluto. Então, o seu direito de se manifestar livremente não é absoluto. Eu posso falar, fulano é um genocida, mas eu estou sujeita aos limites desse meu direito. A pessoa pode se sentir ofendida, pode se sentir caluniada, afinal, eu estou atribuindo a alguém um tipo penal, não é? Ter cometido crime de genocídio. Então, esse meu direito, ele não é absoluto. Eu posso ir nas redes sociais e falar? Posso, mas dentro dos limites. Se a outra pessoa se sentir ofendida pelo que você falou, ela pode procurar o Poder Judiciário e você vai ser responsabilizado pela sua manifestação. Esses dias aí, um deputado foi para as redes sociais falar que pode fechar o Congresso, que pode prender todo mundo sem o devido processo legal, que pode suprimir a imprensa livre. Não é assim? Pode matar os ministros do STF. Não é? Não foi? Por isso, Fernanda, que o rapaz lá foi e a mocinha vão ser chamados para depor. Por quê? Porque aquela pessoa que eles ofenderam, que acha, né, a pessoa se achou ofendida, ela vai procurar a lei, porque o direito de expressão não é absoluto. É o caso desse deputado, que chegou lá e ficou falando um monte de baboseira nas redes sociais. E ainda ele alegou que ele tinha
o direito de falar isso, porque ele tinha, que é o mais controverso, né? A pessoa manda acabar com os direitos e garantias fundamentais básicas, mas depois se apega a um direito básico, um direito fundamental para alegar aquela manifestação, não é? Então, ele, por exemplo, ele manda acabar com... porque o AI-5, não é? Ele previa, entre outras coisas, a impossibilidade de se manifestar livremente. E aí ele defende isso, olha, não quero mais, a pessoa deve ser tão burra que não sabe nem o que é o AI-5, né? Não quero mais a liberdade de expressão. Eu quero que todo mundo seja proibido de se manifestar. Ah, mas o próprio cara está se manifestando. E depois ele vai alegar que não, eu tenho prerrogativa parlamentar, eu posso falar o que eu quiser. Não, nem o parlamentar pode falar o que ele quiser, porque o seu direito não é absoluto. O seu direito de se manifestar, se você acha certo ou errado alguma coisa, não é absoluto. Você tem limites. Tem limites. E um dos limites é a própria Constituição que você não quer que as pessoas cumpram. Ok? É uma situação inexplicável uma pessoa que defende o fim da liberdade de expressão se manifestando. Que defende a suspensão do Congresso Nacional, que ele é deputado. Ok? E no final ele vai se defender usando o quê? A própria Constituição que ele estava discordando. Então, totalmente sem nexo, não é? A pessoa tem que ter um pouquinho de senso, não é? Ou vai estudar o que é o AI-5, não é? Vai estudar o que propunha o AI-5 antes de chegar lá na frente do Congresso e manifestar a favor do AI-5. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus, a pessoa também não pode ser tão burra, não é? A ponto de defender algo que vai contra o que ela está fazendo. Vai lá para frente do Congresso pedir o AI-5, beleza. Aí vem o AI-5, você nunca mais vai poder ir para frente do Congresso se manifestar favoravelmente ao AI-5, né? Porque o AI-5 não permitia manifestações, não é? É um negócio meio você fazer uma manifestação para proibir você a fazer manifestações. É muito incoerente. Mas o Norberto Bobbio, eu até já deixei o livro do Norberto Bobbio, eu recomendo a leitura, tá bom? A Era dos Direitos. Eu recomendo muito a leitura. É um livro muito pequeno, mas é um livro fantástico do Norberto Bobbio, que ele vai falar dos seus direitos. Ele vai falar dos direitos das pessoas, os direitos do indivíduo. E lá nos direitos dos indivíduos, ele vai falar o seguinte: olha, nenhum direito é absoluto. Todos os direitos, eles vão ter uma limitação. Mas tem dois direitos, esses não podem ser limitados, e esses sim são absolutos. Esse eu não posso relativizar, que é o direito de não ser torturado, nem ser escravizado. Você não pode ser torturado, e isso você não pode limitar. Você não pode relativizar. Você também não pode ser escravizado. Ah, professora, eu vou escravizar o fulano de tal só um pouquinho, tá? Não, não pode só um pouquinho. Não tem limites. É absoluto. Então, para o Norberto Bobbio, ser torturado e ser escravizado são direitos absolutos. Todos os outros você pode relativizar. Liberdade, você pode relativizar? Pode. Você pode ir preso. O nosso super mega inteligente, doutor em direito constitucional, o deputadozinho lá, ele foi preso. Então, a liberdade dele foi restringida.
Foi? A sua propriedade pode ser limitada? Pode. Você pode perder sua propriedade, por exemplo, por um uso capião. Ele precisava de um momento de reflexão, não é? Aí nós deveríamos ter chamado o professor Sérgio, né? E aí o professor Sérgio ia chegar lá para o nosso querido deputado super inteligente e falar: olha, eu vou te dar umas aulas aqui de direito constitucional e eu vou falar aqui para você quais são os direitos, eu vou falar da limitabilidade dos direitos, da relatividade dos direitos. E aí nós chamamos também um professor de história, e aí esse professor de história vai ensinar para ele o que foi a ditadura militar, que ele tanto defende, o que foi o AI-5, que ele estava lá, não é? Falando. Então, esse momento é um momento de reflexão, né? Agora ele vai olhar para o tornozelo, né? Ele vai olhar para o tornozelo e vai falar: nossa, esse negócio aqui que está no meu tornozelo é lindo, né? Viva o AI-5! Aí no AI-5, né? Ele não vai ficar só com tornozeleira, ele vai ficar com outra coisa enfiada nele também. Aí ele vai ver como o AI-5 é maravilhoso. Viva a tortura! Não é assim? Viva a tortura! Aquele adereço maravilhoso que ele vai ficar enfiado nele, ele de cabeça para baixo, né, amarrado pelos tornozelos, ele vai ver como é maravilhoso. Então, o Norberto Bobbio, ele vai falar que ser torturado e ser escravizado não admitem relatividade, tá bom? Então, essas são as 4 características que teoria clássica, teoria moderna e todo mundo da área de direitos humanos vai admitir como sendo direitos dos indivíduos. Seja o indivíduo como um objeto desses direitos, ou seja, um indivíduo como titular dos direitos e das obrigações. Aí eu trouxe aqui para vocês outras características que são trazidas pelo Robert Alexei. Tá bom? São teorias a mais, não é? São características a mais, mas só para vocês terem conhecimento do que ele fala. Tá? Ele vai falar em universalidade também, ele vai falar em direitos morais, ok? Então, ele vai falar em direitos preferenciais no sentido de uma prioridade, nos direitos fundamentais e nos direitos abstratos. Então, depois vocês dão uma olhadinha, o Alexei, ele também vai trazer como essas as características dos direitos humanos. Bom? Por que eu estou trazendo isso aqui? Vai que cai numa prova, não é? O Robert Alec, uma prova mais difícil para você dissertar. Então, você precisa, pelo menos, saber que existem outras características que não aquelas clássicas, tá bom? Vamos lá. Então, feito essa introdução aos direitos, não é? Do sujeito, os direitos do indivíduo como sujeito dos direitos internacionais, tanto teoria clássica quanto a teoria moderna vão falar: olha, existe um sistema global de proteção dos direitos desse ser humano. Para a teoria clássica / neoclássica, eles vão falar o seguinte: olha, esse sistema global de proteção, ele foi criado pelos estados. Tá? Então, foram os estados que negociaram esses instrumentos normativos para proteger o indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo, ele é um objeto, ele é o objeto a ser tratado, o objeto a ser cuidado. Então, graças aos estados, que são sujeitos do direito internacional, o indivíduo vai ser protegido.
do próprio Estado. Olha como o Estado é bonzinho. Bom, então a teoria moderna, a teoria clássica, neoclássica, vai falar isso. A teoria moderna vai falar o seguinte: olha, os direitos dos indivíduos são conquistas históricas. Então, nós vimos lá os direitos de primeira geração, os direitos de segunda geração, e esses direitos independem do Estado. Tá bom? Esses direitos são conquistas do ser humano. E a única coisa que o Estado vai fazer é assinar um tratado internacional que está, como que eu posso dizer, consolidando no âmbito internacional aquele direito que já é do indivíduo. Então, o Estado, ele não está fazendo nada além da sua obrigação. Mas aquele direito já é do indivíduo. Aquela obrigação já é do indivíduo. Então, o Estado, ele só está fazendo o papel que lhe caberia em regulamentar aquilo que já existe. Então, a teoria moderna, a teoria do professor Cansado Trindade vai falar isso. O direito, ele existe independente do Estado. As obrigações que o indivíduo tem no cenário internacional independem desse conjunto de 193 países. O indivíduo em si, ele já é detentor de direitos e de obrigações. Esses instrumentos normativos nada mais são do que escrever, não é? Escrever, deixar escrito os direitos que eles possuem. Mas, por exemplo, tem ordenamentos jurídicos que eu não preciso escrever os direitos. Os direitos já existem por si só. Sistema da common law. Não é assim? Você não precisa ter a norma escrita. Você já tem, por exemplo, uma série de julgados que já definem os direitos das pessoas. Direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito ao meio ambiente sadio, à fraternidade, os avanços tecnológicos, não é? E depois nós vamos chegar a um momento em que você vai ter uma inteligência artificial. Quais são as regras? Até as regras, os direitos da inteligência artificial nós já temos. São aquelas 3 regras. Tá? Que até naquele filme do Will Smith, não é? Eu Robô já fala das 3 regras. Sim, aquelas regras lá já estão disponíveis. Ok? Não foi invenção do filme, não. As 3 regras lá, que a máquina não pode matar um humano, que a máquina, até para se defender, não pode machucar um humano, e nem se o humano pedir, a máquina não pode machucar o humano. Ok? Então, as normas, elas já existem. O direito, ele já existe, independente de você transformá-lo numa norma escrita. Ok? E, então, as teorias, tanto a clássica quanto a moderna, elas vão falar, existe esse sistema global de proteção dos direitos humanos. Claro que a moderna vai falar que é o direito do indivíduo, e a clássica, neoclássica, vai falar, ó, é porque o Estado quis fazer isso, tá bom? Qual é esse sistema global de proteção? Primeiro, é a Carta das Nações Unidas, ok? A Carta das Nações Unidas, nós já falamos na semana passada, as Nações Unidas, elas surgem num contexto
Final de Segunda Guerra Mundial, não é? Final de Segunda Guerra Mundial, quando os aliados já sabiam que eles iam ganhar. Já sabemos que nós vamos ganhar, só não sei quando, mas nós vamos ganhar. Mas a carta, ela vai se concretizar em 45, no momento em que você tem bombas nucleares, você tem a descoberta dos campos de concentração, nós tivemos assim um prolongamento do conflito, e um conflito que atingiu diversos continentes. Então, foi uma guerra mundial, realmente mundial. Você teve conflitos no Atlântico, você teve conflitos no norte da África, você teve conflitos na Ásia, no Pacífico, na Europa. Você tem refugiados, vocês têm vítimas. Então, nesse momento da Carta da ONU, é necessário se criar uma proteção para o indivíduo. E aí a Carta da ONU vai trazer, ao longo da Carta como um todo, uma proteção a esses indivíduos. E aí eu trouxe para vocês, o artigo 13 vai falar que uma das funções da Assembleia vai ser promover cooperação internacional nos termos econômicos, sociais, culturais, educacionais e sanitários, e favorecer o pleno gozo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais por parte de todos os povos, sem distinção de raça, língua ou religião. Então, a Carta da ONU é hoje o nosso principal instrumento de proteção do indivíduo. Então, quando o Brasil, por exemplo, assinou e ratificou a Carta das Nações Unidas, ele está aceitando esse instrumento normativo como uma defesa dos direitos humanos. E aí, continuamos na Carta da ONU, trazendo diversos artigos, respeito universal e efetivo dos direitos humanos, realização dos propósitos, Conselho Econômico e Social, ele vai promover estudos, tá? Fazer recomendações, os objetivos básicos do sistema de tutela, estimular o respeito aos direitos humanos. Então, a Carta das Nações Unidas vai ser o nosso primeiro, né? Nesse pós-guerra, vai ser o primeiro documento que vai tratar dos direitos humanos, dos direitos do ser humano, tá bom? Mas sempre lembrem, né? Como que as teorias, teoria clássica, neoclássica, e a teoria moderna vão enxergar esses direitos humanos. A teoria clássica moderna vai entender esses direitos humanos como concessões normativas dos atores das relações internacionais. Teoria moderna vai falar com direitos que já existem, ok? Depois, o que nós tivemos? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá bom? Então, nós tivemos a declaração. A declaração foi proposta, ok? Isso, a declaração, ela foi proposta em 46. Vamos criar uma declaração que vai valer para todos os humanos. E aí ela foi aprovada em 48. Só que o trabalho do ECOSOC, ele ia ficar dividido em 3 etapas, tá? Primeiro, a aprovação da declaração. Depois, a criação de um documento vinculante, que são 2 pactos. Eu vou falar daqui a pouco dos pactos, mas já saibam que ia ser um pacto só, um documento vinculante só, que ia tratar dos direitos políticos e civis
e depois dos direitos econômicos, sociais e culturais. Mas vamos lembrar um pouquinho da história. Por que a história é tão importante? Para nós sabermos o que estava acontecendo. Pós Segunda Guerra Mundial, o mundo estava caminhando para uma polarização, não é? De um lado, você ia ter os Estados Unidos, e do outro, a União Soviética. Os Estados Unidos iam defender direitos civis e políticos. Já a União Soviética ia defender as garantias do indivíduo na área econômica, todos nós temos de ser iguais, nos aspectos sociais e culturais. Então, a elaboração de um pacto só não rolou. E eles precisaram dividir em dois pactos. O lado ocidental pró-capitalista votou a favor do Pacto dos Direitos Sociais e Políticos. E o bloco comunista, liderado pela União Soviética, comunista socialista, o que você quiser chamar, ok? Votou pela ideia de um pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, numa igualdade mais ampla. E depois, a terceira etapa da Declaração Universal seria a criação de mecanismos para fazer cumprir tanto a declaração quanto os pactos, ok? Mas isso não rolou. Até hoje não foi complementado, tá bom? A declaração, ela surge, então, nesse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, e ela vai retomar aqueles princípios da Declaração dos Direitos do Homem, lá da Revolução Francesa. Todos são iguais, todos têm direito à dignidade, ok? A sua liberdade, a sua proteção, tá bom? Vou falar um pouquinho dessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela, tecnicamente, nós vimos na semana passada que os documentos que são aprovados pela Assembleia Geral das Nações Unidas, elas são meramente recomendações, não foi? Então, como a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi aprovada pela Assembleia Geral, ela é uma recomendação. Mas o entendimento atual, hoje, moderno, é que a Declaração Universal dos Direitos ela é muito mais do que uma recomendação. Tá bom? Porque nós já temos outros instrumentos normativos que vão dar uma vigência e uma cogência maior para esses documentos, tá bom? Mas, tecnicamente, a declaração é uma mera recomendação. Ela não tem força vinculante, ok? Os estados adotam se eles quiserem, ok? Aí você vai lá para o artigo 38 da Corte, não é? Que isso aqui é um acordo internacional, tá? Que vai, por que que essas pessoas que falam que isso é cogente, não é? Esse entendimento atual, ele vai se basear em quê? Lá no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional, que vai falar que essa Declaração Universal, ela já é um costume, ela é uma prática aceita pelos estados, que também ali na declaração eu vou ter princípios gerais do direito. Ok? Então, que essa declaração, ela foi criada em 48, essa recomendação chamada declaração, mas que ela tornou-se um princípio, um costume internacional, então ela precisa ser aplicada, tá? Ok? Já falei aqui. Vamos falar um pouquinho, então, o que, que vai constar lá no preâmbulo da declaração, as 4 liberdades. Tá? As 4 liberdades. Igualdade e liberdade,
direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Então, vai trazer essas 4 liberdades. A igualdade e a liberdade em si, direitos civis e direitos políticos, e os direitos sociais, econômicos e culturais. Ok? Também vai trazer direitos de primeira geração e direitos de segunda dimensão. Ah, professor, e os direitos de terceira? Bem, convenhamos que em 48 eu não tinha muito que se falar em autonomia, autodeterminação dos povos, porque os povos estão no início da sua independência, ok? Questão relacionada ao meio ambiente vai começar na década de 70. Então, quando ela foi criada, em 48, nós tínhamos o auge dos direitos de primeira e segunda geração. O Hamilton está colocando aí o preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, lá na nossa Declaração Universal, eles vão trazer explicitamente direitos de primeira e de segunda geração. Ok? Direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, tratamento isonômico, tribunais nacionais, parará, parará, parará. Direito a asilo, nacionalidade, propriedade, trabalho, condições justas e por aí vai. Então, a Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eles vão fazer parte desse pacote, desse sistema global de proteção dos direitos humanos. E aí nós vamos ter os nossos 2 pactos também, ok? Os pactos, eles foram divididos em 2. Por quê? Porque os estados que estavam sobre a ótica comunista não aceitaram o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos. Não aceitaram. Ok? Não aceitaram. Então, nós tivemos um grupo que votou a favor do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e nós tivemos aquele outro grupo que votou a favor do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Tá bom? Então, dentro daquela ideia de se criar, não é? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, um pacto vinculante e um sistema de verificação se esses pactos estão sendo cumpridos, nós tivemos a rachadinha, não é? Rachou aqui a discussão do pacto, e aí, de um lado, ficamos os países ocidentais a favor desse Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e nós tivemos países orientais favoráveis ao Pacto Econômico dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Ok? O que mais está incluído hoje nesse sistema global de proteção dos direitos humanos? Eu trouxe alguns. Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Você chega no final da guerra, Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio. Não existe crime de genocídio. Não existe crime de guerra, dentro da guerra, não é? Não existe crimes contra a humanidade. Não existe a tipificação do crime de genocídio. Não existe a tipificação do crime contra a humanidade. Ok? Não existe a tipificação. Então, você precisa tipificar. Então, Convenção para Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial, todas as formas de discriminação contra a mulher. Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes.
Convenção sobre os Direitos da Criança, regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, protocolo de prevenção, supressão e punição do tráfico de pessoas, especialmente mulheres, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, seu protocolo facultativo, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Convenção 69 da OIT sobre povos indígenas e tribais, Convenção Internacional para a Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado, Tratado de Marrakech para facilitar o acesso a obras publicadas às pessoas cegas, Convenção Internacional para a Proteção dos Direitos dos Trabalhadores, Migrantes e sua família. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos do nosso sistema global para proteção dos direitos humanos. E quais são os mecanismos que nós temos para acionar aqueles que não cumprem os tratados internacionais relacionados à proteção dos direitos humanos? O primeiro mecanismo é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Tá bom? Mas ali é um órgão político. Tá bom? Ali é um órgão político. Depois nós vamos ter o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Ele vai fazer recomendações aos estados. Ok? Ele vai falar para o Estado, Brasil, cuidado, né, Brasil? Olha só, o direito ao acesso à saúde. Você, Brasil, vai ter que fazer mecanismo. Você, Brasil, e quando o Conselho de Direitos Humanos fala você, Brasil, está significando você, governo federal. Tá bom? Você, Brasil, você está lá, assinou tratados internacionais, tem lá na sua Constituição, tá? Acesso à saúde. Olha só o que está acontecendo com a Covid aí no Brasil. As UPAs estão sendo fechadas para atendimento, não recebe mais pessoas doentes. E agora? Vamos cumprir isso daí, vamos? Vamos bonitinho, Brasil? Sabe o que o governo federal vai fazer? Joinha. O joinha do Brasil é diferente, né? Aqui do governo federal é assim, né? Não é assim, é assim. Joinha, tá bom? É isso que o governo federal vai fazer. O que mais nós temos? Órgãos jurisdicionais. Então, nós temos órgãos políticos, Alto Comissariado e o Conselho das Nações, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, mas nós também temos órgãos jurisdicionais. O primeiro é o Tribunal Penal Internacional. O Tribunal Internacional, ele é para crimes internacionais. E aí, o que ele vai incluir nesses crimes internacionais? Genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade. Então, lá no Tratado de Roma, no Estatuto de Roma, ele vai falar o que são, o que é o crime de genocídio, o que é o chamado crime de guerra e o que vai ser chamado crime contra a humanidade. Nós temos que ter cuidado que o Tribunal Penal Internacional ele não é uma corte internacional para julgar tudo que for violação de direitos humanos. Não. É uma corte que vai tratar exclusivamente de genocídio, crime de guerra e crimes contra a humanidade. Vamos ver depois, né, se os atos do nosso querido, aquele que eu não posso falar o nome, se ele se enquadra em genocídio, crime de guerra ou crimes contra a humanidade. Tá bom? Mas não é assim, olha só, o Brasil não está respeitando aqui
o direito do acesso à saúde. Vou entrar lá no TPI contra o governo estadual. Não, não é assim. O governo não está apoiando a vacinação dos povos indígenas. Bem, o governo tem uma política de acabar com os povos indígenas. Isso aí é genocídio? É. Ok? Então, depois vocês dão uma olhadinha. É a política de Estado não vacinar os povos indígenas? Poderia classificar como genocídio. Tá bom? Mas o Tribunal Penal Internacional, ele pode contribuir, ok? Com a proteção dos direitos humanos. Ele vai servir como exemplo para aqueles estadistas, aqueles governantes que não cumprem normas de direitos internacionais, não cumprem obrigações no cenário internacional e cometem crime de genocídio, crime de guerra ou crimes contra a humanidade. E o outro órgão jurisdicional que pode atuar na área de direitos humanos é a Corte Internacional de Justiça. Tá bom? A Corte Internacional de Justiça pode atuar na área de direitos humanos, mas não é só isso que ela vai fazer. Ela vai atuar em qualquer controvérsia de direito internacional. A corte, ela é muito usada para questões que envolvem fronteiras. Qual é a fronteira de um estado? Qual é a fronteira de outro? Reparações de guerra, reparação de um estado a outro, tá bom? Mas ela também pode ser usada em questões de direitos humanos. Só que a corte, ela tem um problema. Ela só aceita estados. Então, para eu acionar a Corte Internacional de Justiça pela violação de direitos humanos dentro do meu estado, eu tenho que pedir para o Brasil acionar o Brasil na Corte Internacional de Justiça. Você acha que rola? Não. Então, o que os estados têm feito? Digamos que um belga, nacionalidade belga, tem a dupla nacionalidade belga e brasileira, ele precise se internar, ok? Porque ele está com Covid no Brasil. Chegou lá no Hospital Geral do Gama, olha, não tem vaga, nós não vamos nem te atender, fica aí na recepção esperando. E lá na recepção ele morre. A Bélgica pode acionar o Brasil na Corte Internacional de Justiça, alegando que o Brasil não cumpriu as normas de direito internacional e permitiu que um belga morresse esperando atendimento médico no Brasil. Ok? Então, para acionar um país na Corte Internacional de Justiça, eu preciso que outro país faça isso. Eu, como indivíduo, não posso fazer. Ok? Então, a Corte Internacional de Justiça, ela é bacana, Ela vai tratar direito internacional geral. Fronteiras, direitos humanos, direito, às vezes, envolvendo uma questão comercial que não seja de competência da Organização Mundial do Comércio. Pode fazer tudo. Mas eu preciso de um Estado acionando outro Estado. Nunca um indivíduo acionando o Estado.
ok? E aqui no âmbito do sistema americano, nós também temos? Temos. Aqui na América, nas Américas, não é? Nós também temos um sistema de proteção. Lá na Europa vai ter um sistema europeu para a Europa. Na África vai ter um sistema africano de proteção. No Oriente Médio eles vão ter, na Ásia eles vão ter, lá na Oceania eles vão ter também um sistema de proteção. Por quê? O sistema de proteção global é lindo, não é? É lindo. Mas não é mais fácil eu ter um sistema de proteção nas Américas para tratar de questões que envolvam as Américas? O sistema global vai cuidar do globo como um todo. Tá? E o sistema americano, ele está mais próximo daqui da nossa realidade. Então, nas Américas, nós também vamos ter instrumentos normativos para proteger os indivíduos. Ok? E aí nós vamos ter a Carta da OEA e a Declaração Americana dos Direitos do Homem, tá bom? A carta, ela vai prever a criação de uma comissão interamericana de direitos humanos, que vai ser um mecanismo, ok? Nós temos, então, a Convenção Americana, nós temos a Carta e a Declaração, que são documentos de 48, e depois nós vamos ter a Convenção Americana dos Direitos Humanos, também chamado de Pacto de San José da Costa Rica, que é de 1969. O pacto foi ratificado no Brasil em 92. Claro, não é, gente? Claro. O pacto previa um monte de direitos que nós não tínhamos por conta do AI-5. Voltamos lá para a história do AI-5, né? Como conhecer a história é importante. Então, eu não tinha vários direitos durante o AI-5. Então, não tinha por que o governo militar assinar o AI-5, não é? Assinar algo que é contra a sua própria atuação, onde a civil dá direito de liberdade de expressão, se o AI-5 está em vigor e ele não dá direito de liberdade de expressão. Eu não quero ninguém fazendo marcha aqui na esplanada contra o governo militar. Eu vou reprimir todo mundo, descer o cacete em todo mundo. Então, como que eu vou assinar e ratificar um documento prevendo liberdade de expressão se eu não aceito liberdade de expressão? Ok? Então, só foi assinado e ratificado em 92. E aí ele vai trazer como indivíduo todo ser humano. E ele também vai trazer lá na Convenção Americana garantias penais. E vai tratar da prisão por dívida. E o pacto vai falar o seguinte: olha, prisão por dívida só vai ser admitida em caso de pensão alimentícia. Prisão civil por dívida não rola. E aí nós tivemos, depois de uma longa discussão, a súmula vinculante 25 e a súmula 419 do STJ, que vai falar da impossibilidade da prisão do depositário infiel. Tá bom? Então, hoje, no Brasil, nós só admitimos prisão por dívida se for aquela prisão alimentícia. E aí nós vamos ter todo um sistema. Quando que eu vou autorizar a prisão alimentícia? Depois de ter esgotado todos
as possibilidades para tirar dinheiro de conta, tirar dinheiro de bens, aí eu admito a prisão. Ok? O que mais que eu tenho de instrumentos normativos no âmbito das Américas? Protocolo adicional à Convenção Americana em Matéria de Direitos Econômicos e Sociais, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção Interamericana para a Eliminação de todas as formas de discriminação, Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. Eu só trouxe algumas. E quais são os mecanismos agora para proteger o indivíduo no âmbito das Américas? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão, ela é um órgão consultivo, tá bom? As suas recomendações não têm caráter vinculante. E atenção, a comissão não é órgão jurisdicional, tá bom? A comissão não é o órgão jurisdicional. A comissão é um órgão consultivo e ela tem inúmeras funções. E a mais importante, na minha opinião, na minha mera e singela opinião, é receber as petições dos indivíduos contra os estados. Então, eu, por exemplo, fui em busca de atendimento médico para um familiar meu, está com Covid. Não respeitou o isolamento, estava fazendo festinha, estava se achando o super-homem que não pega Covid, tá? Tava se achando o Gabigol, que pode ir para todo lugar e depois falar, eu não tive sensibilidade. Em vez de falar, eu fui escroto mesmo, né? Não tive sensibilidade. Então, meu parente que não teve sensibilidade, ok? Não teve sensibilidade, pegou Covid. E agora eu fui atrás de um posto médico para atendê-lo. Não vai atender, deixa ele sentadinho aí na recepção até alguém morrer ou alguém recuperar e vai ele poder ser atendido. Morreu. Eu entendo que o Brasil descumpriu normas internacionais de proteção ao indivíduo. Ajuizei ações aqui no Brasil e o processo foi enrolando. Ok? Quer saber, Brasil? Você está achando o quê? Que você pode fazer o que você quer? Vou peticionar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu vou falar do meu caso e do descaso do governo brasileiro em respeitar as normas internacionais e nacionais e vou pedir para a comissão me representar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Então, a comissão ela vai receber a minha petição, ela vai analisar se a minha denúncia tem fundamento, se a minha denúncia diz respeito a uma violação do Pacto de San José da Costa Rica, e a comissão, se ela entender que o meu pedido tem fundamento, ela vai me representar na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ok? Então, sempre que o indivíduo ele tem uma reclamação contra o Estado, ele vai procurar quem? A Comissão Interamericana. E é a Comissão Interamericana que vai zelar pelo direito dessa pessoa. Se ela falar, olha,
Sua reclamação tem fundamento. Realmente, o Brasil não cumpriu aqui o que está disposto no artigo tal do Pacto de San José da Costa Rica. Então, nós, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nós vamos acionar o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi isso que a Maria da Penha fez. Maria da Penha procurou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e falou: não é mais ou menos o MP, não, tá? Se for pensar assim, nessa função, não é? Você faz a denúncia e aí o Ministério entra, tá? Tá? Mais ou menos, tá? Mais ou menos. Ok? Mais ou menos. Aí o que aconteceu? A Maria da Penha foi lá para a comissão e falou o seguinte: olha, comissão, eu sou mulher. Eu estou sendo vítima de grave ameaça, inclusive tentativa de homicídio, por parte do meu cônjuge, do meu ex-cônjuge. E sabe o que o governo brasileiro está fazendo para me ajudar e me defender? Nada. O Brasil, o governo, né, o Brasil, as instâncias governamentais estão fazendo vista grossa para essa violência que acontece contra a mulher, só porque ela é casada. Então, comissão, eu preciso do seu apoio para você me representar numa ação contra o Estado brasileiro. Sabe o que a comissão fez? Sabe o que a comissão fez? Telefonão, ó. Brasil, tudo bem? Tudo bem. Então, aqui é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Eu tenho um caso aqui que vai, ó, acabar com você. A moral do Brasil no cenário internacional vai ficar, aqui no âmbito das Américas, vai acabar com o Brasil. Quer dizer que vocês apoiam, não é? A agressão do homem contra a esposa, a ex-esposa, a namorada. Vocês não estão nem aí, país machista, misógino, tá? Não defende as suas nacionais. Então, eu estou te avisando, nós vamos acionar aqui você na corte. Mas ainda dá para fazer um acordo. Você quer fazer um acordo? Na hora, vamos fazer um acordo. Fez um acordo com a Maria da Penha no âmbito da comissão, fez uma reparação financeira para Maria da Penha e se comprometeu em criar uma legislação que punisse com rigor o agressor em caso de violência doméstica. Cria-se, então, a lei que recebeu o nome da Maria da Penha. Lei Maria da Penha. Então, para evitar um julgamento pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil fez, no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem sede lá em Washington, um acordo financeiro e a criação de uma legislação para punir o agressor em caso de violência doméstica, tá bom? Então, essa é a função principal da comissão. E aí o Brasil, digamos que ele não quis fazer um acordo em outro caso. Não quis fazer um acordo, não. Bastante tempo, não é? Fez um acordo, não quis fazer um acordo. Não quis fazer um acordo, então a comissão
levou o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é a corte que vai tratar de violações do direito de direitos humanos. Tá bom? Ela vai analisar. E o que ela tem competência? Julgar qualquer caso relativo à aplicação do Pacto de San José da Costa Rica. Tá? Aí o que acontece? Quem tem acesso à corte? Apenas estados e a comissão. Tá bom? Apenas o estado, estados, membros e a comissão. E o estado, ele precisa aceitar a jurisdição da corte. Então, ele precisa falar o seguinte, olha, um documento formal, eu aceito a jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Porque se ele não aceita, ele não vai ser responsabilizado, ele não tem a obrigação de cumprir o que a Corte Interamericana decidir. Mas o Brasil fez isso, tá bom? Em 2002, ele reconheceu a jurisdição da Corte para todos os casos posteriores a 1988. Tá bom? Ok? E o Brasil também assinou, reconhece a Corte na reserva de reciprocidade. Digamos que a Argentina queira acionar o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Olha, o Brasil não está vacinando a população contra a Covid, e aí os brasileiros estão entrando aqui na Argentina, principalmente nas cidades de fronteira, e estão contaminando os argentinos. O Brasil só vai aceitar uma decisão da Corte se a Argentina também tiver reconhecido a jurisdição da Corte Interamericana de Justiça. Tá bom? Ó, Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui eu trouxe para vocês os principais casos envolvendo o Brasil na Corte. Não é na comissão, é na Corte. Alguns nós tivemos o julgamento favorável à pessoa, então a ação que a comissão ajuizou. Em outros, o Brasil foi absolvido. Em outros, o Brasil foi parcialmente condenado. Tá bom? Aí eu trouxe esses. Ximenes, Nogueira Carvalho, Escher Garibaldi, Gomes Lund, que vai tratar daquela guerrilha do Araguaia, que diversos brasileiros desapareceram, ninguém sabe dessas pessoas. O Brasil foi condenado, ok? Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde, de uma favela, povos indígenas e o Vladimir Herzog. Lembra do Vladimir Herzog? Aquele caso que mataram com ele suicidado? Lembra daquele caso que mataram com ele suicidado? Então, o Brasil foi responsabilizado. Ok? Eu deixei todos esses casos lá no Moodle. Então, quem quiser dar uma olhadinha, tem lá todos os casos, tá bom? Com relação às condenações ou absolvição, que foi uma, do Brasil no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tá bom? Todos esses casos estão lá no Moodle, já coloquei, ok? Qualquer coisa, no semestre que vem, nós vamos fazer um trabalhinho sobre esses casos, uma análise, tá, jurídica desses casos, ok? Mas lá para o semestre que vem. Tá bom, pessoal? Então, é isso. O indivíduo, ele
A nossa aula era para falar dos indivíduos, não é? Então, o indivíduo, ele, dependendo da teoria, espero que não, né? Semestre que vem, não é bimestre que vem. Bimestre que vem. Então, o indivíduo, dependendo da teoria que você adota, ele pode ser ou não sujeito de direito internacional privado, mas tanto a teoria clássica quanto a teoria moderna vão entender que nós temos mecanismos e dispositivos, instrumentos jurídicos para a proteção desse indivíduo no cenário internacional. E aí fica para vocês a escolha, né, de qual teoria vai adotar. A teoria moderna ou a teoria clássica. Combinado? Alguma dúvida, pessoal? Na aula que vem, então, eu vou falar de outro sujeito do direito internacional, os blocos regionais. E no dia 31 é a nossa apresentação, hein? Lembrem-se, quem ainda não tem o grupo, vai lá no Moodle, que eu já coloquei a lista. Escolha qual bloco regional você e a sua duplinha quer tratar, porque no dia 31 tem a apresentação dos blocos, ok? Semana que vem eu vou falar o que é bloco econômico, vou falar dos estágios da integração, vou falar de personalidade jurídica, vou falar da União Europeia, vou falar do Mercosul e depois vocês vão apresentar o bloco de vocês. Sim, direitos humanos é uma matéria super interessante e aqui foi só uma pincelada para vocês conhecerem as nossas cortes. Bom, conhecer um pouquinho do TPI, porque o TPI está na moda. Que o TPI está na moda. Talvez alguém que eu não possa falar o nome, porque senão vai querer me processar, seja apresentado ao TPI, tá bom? Tomara, eu estou torcendo os dedos aqui, torcendo. Tá bom, pessoal? No mais, é isso. Espero que vocês não tenham ficado com dúvidas, mas se ficaram, podem entrar em contato.